Valendo? Já começou? Bem, irmãos, nós voltamos aqui de novo. Foi um probleminha técnico no notebook. Agora o Marquinhos pegou direto do celular dele. Então, nós vamos dar continuidade naquilo que a gente estava iniciando. Já oramos por todos. E agora nós vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 37. A história de José do Egito. E hoje eu gostaria de tratar especificamente a respeito dos sonhos de José. E dos sonhos e da realização desses sonhos na vida de José. Tá bom? Então, Gênesis capítulo de número 37, o verso de número 6 em diante, nós vamos ler aqui 3 ou 4 versículos que falam dos sonhos de José, e eu vou contar a história dele para você. E eu quero que você compartilhe essa live. Agora a gente vai aqui até o fim dela, em nome de Jesus. Eu quero que você continue aí com a gente. Gênesis capítulo 37, versículo 6 diz assim: Disse José: Rogo-vos, ouçam este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Amém? Esta é a palavra de Deus que vamos nesta noite refleti-la. História de José do Egito. A história de um dos patriarcas da nação de Israel, dos hebreus. Então nós vamos nessa noite procurar entender aqui o que Deus quer falar comigo e com você neste lugar. Eu acredito piamente que nós temos um percurso nessa terra, nós temos uma jornada a prosseguir nesta terra dos homens. Deus, Ele convida homens, chama pessoas para cumprir propósitos. Isso está muito claro na toda a Bíblia Sagrada. Deus levanta homens e mulheres para cumprir uma missão específica para cada um. E na vida de José do Egito, isso também está muito nítido, está muito claro. Deus escolhe da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, escolhe José para continuar a sua genealogia, onde lá na frente o Cristo, o Messias, nasceria e cumpriria então o projeto da redenção da humanidade, do resgate do domínio do pecado e a salvação para todo aquele que cresce em Jesus de Nazaré. Assim, José é um homem que sonha, e nessa noite eu quero falar sobre isso, do sonho à realização do sonho. A história de José, vou tentar resumir ao máximo aqui, você já conhece, isso vai ajudar muito bem. A história de José é a seguinte: Jacó possuía 12 filhos, e José era o penúltimo deles. Benjamim era o caçula, seu irmão. E José sonha. E o primeiro sonho que ele tem, ele conta aos seus irmãos. Ele diz que estavam trabalhando no campo, porque era um agropastoril, uma economia agropastoril, e os 11 feixes se levantavam e rodeavam o feixe de José, e todos se inclinavam perante ele. Ele conta aos seus irmãos que já o tinha como diferente. Os irmãos de José o invejavam, os irmãos de José o toleravam. José de novo sonha e diz assim: olha, eu sonhei de novo. E o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim, se inclinavam perante mim. O que todos diziam: você vai reinar sobre nós? Tu dominarás sobre nós? E o seu pai Jacó guardava tudo isso consigo mesmo. Passado alguns dias, os irmãos foram trabalhar numa terra distante, e José, amando do seu pai, foi ver como eles estavam. Lá se aproximando, os irmãos tramaram matar José. Então um dos irmãos se levanta e diz: matar não, vamos vender ele. Pegam José, tiram a sua túnica que Jacó havia dado e jogam ele num poço, num buraco escuro. A traição, jogam lá, e de repente passa uma caravana de ismaelitas, de vendedores midianitas que iam para o Egito.
E então vendem José por 20 ciclos de prata. E José agora vai ser escravo no Egito. Eles comercializavam escravos. Eles descarregavam no Egito, na praça pública do Egito. E José fica ali diante dos escravos, acorrentados de pés e mãos. E José passa um tempo na praça do Egito, na humilhação, da vergonha de estar escravo na praça do Egito. Um comandante de Faraó, da guarda, oficial de Faraó, chamado Potifar, analisa os traços, o perfil e compra José, para José trabalhar na sua casa. Diz a Bíblia Sagrada que José, ele é abençoado e tudo que ele faz, Deus é com ele. Tudo que ele toca, Deus o abençoa, Deus o confirma, Deus ratifica a prosperidade, o crescimento, o desenvolvimento do trabalhar das mãos de José. E agora José é honrado na casa de Potifar, se torna mordomo, faz a economia, uma espécie de ministro da economia da casa de Potifar. De repente a mulher de Potifar se interessa nele, ele não quer deitar-se com ela, não quer se enlaçar com ela, e ela trama contra ele, e certo dia ela o agarra, e José sai gritando, deixa sua roupa, correndo, porque temia ao Senhor Deus, e ela trama, diz que José intentou abusá-la. Potifar o agride e o lança no cárcere de Faraó. De novo José está humilhado, de novo José está injustiçado, e José está lavando a latrina, varrendo a cela, tirando o pó da prisão de Faraó. E de repente é chegado na prisão o copeiro mor e o padeiro mor de Faraó. São lançados na prisão e José fica com eles. José administra a prisão, porque onde José chega ele coloca em ordem. E eles sonham também na prisão, estão abatidos, e José pergunta: o que vocês têm? Eles dizem: nós sonhamos e não sabemos a interpretação do sonho. José dá a interpretação para um, dá a interpretação para outro e diz: lembra-te de mim, do bem que eu estou te fazendo quando vocês estiverem diante de Faraó. Lembra-te de mim, porque fui injustiçado, eu fui vendido, traído pelos meus irmãos e por injustiça estou na prisão. Lembra-te de mim. 3 dias depois se cumpre o sonho de José, o copeiro é trazido de volta, é trazido para o cargo, é recolocado no seu cargo, está servindo de novo o Faraó, e ele se esquece de José. 2 anos depois, mais 2 anos, agora quem sonha é Faraó. Então o copeiro se lembra, porque ninguém consegue discernir, interpretar o sonho do rei, e ele se lembra que tinha um moço hebreu na prisão, numa masmorra, e José é trazido diante de Faraó, dá a interpretação do sonho, e Faraó diz: é você que tem que ser o administrador dessa crise que está por vir, é você que tem que ser o governador de toda a nação do Egito. Não existe aqui homem que tenha o espírito dos deuses, da sabedoria como você, José. Então se cumpre o sonho de José que havia sonhado lá atrás. O que essa história linda, bela, poética tem a ver com a gente aqui hoje, no século 21, na pós-modernidade, na cidade de Itaí, você vivendo a sua dura realidade, eu vivendo a minha, nós todos enfrentando essa pandemia, essa crise sanitária, essa crise econômica, essa crise relacional do isolamento social, muitas pessoas com tédio de ficar em casa, outras depressivas por não poder voltar ao ritmo de vida, outros cabisbaixos, impactados por ter que fechar comércio, por ter perdido muitas coisas. Enfim, nós não estamos num bom momento. O que essa história de José do Egito, narrada em Gênesis 37, o início dela, tem a ver com a gente aqui hoje? É isso. Eu quero tratar sobre daquele que sonha para a realidade, do sonho para a realidade. Gente, o sonho é como se fosse uma necessidade que nos põe em movimento nessa terra. Se você não sonha, se você não almeja, se você não tem um prognóstico de futuro, se você não tem uma perspectiva onde quer chegar e conquistar, você não caminha. A vida te atropela e você fica um retardatário da corrida da vida, da estrada da vida. O sonho nesse sentido é um benefício para a gente almejar, para a gente avançar, para a gente continuar vivendo com propósitos. Ora, Deus é um Deus de propósitos. O interessante é que José é conhecido como José sonhador. Ele tem 2 sonhos, ele conta ao pai e aos irmãos, mas os irmãos não entendem, não o reconhecem, acham que ele está delirando, está doido, vivendo utopias, o invejam e o traem. Gente, os sonhos de José foram sonhos de Deus,
Foi Deus quem trouxe o discernimento, a revelação daquilo que ele iria fazer no futuro com José. José tinha 17 anos quando tudo isso aconteceu, e lá com 30 anos tudo se cumpre. Foram 13 anos vivendo debaixo de um sonho. Foram 13 anos de vivência muito sofrida, muito dolorida, muito triste do que fizeram com José. Primeiro, o sonhador conta os sonhos. E quando a gente sonha sonhos de Deus, e conta para as pessoas que não entendem, e conta para as pessoas que não discernem, nós nos tornamos alvo de um sentimento oposto, de inveja, de ciúme, alguém trabalhar contra a gente. Isso é natural do ser humano. O fato é que quando José sonha, Deus lhe traz o sonho. Os sonhos de José não partiram só do inconsciente de José, mas foi posto por Deus dentro de José, para que José fosse movimentado, para que fosse a força motriz do movimento da existência de José, os sonhos de Deus. Quando ele sonha, parece que tudo vai ser fácil. Deus dá o sonho que 11 feixes se dobram diante do dele no campo. Deus dá um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se dobram, se inclinam diante dele. Parece que tudo está tão fácil, parece que tudo está tão lindo. Deus é o Deus dos sonhos. Entretanto, o Deus que dá os sonhos te convida a agir na direção dos sonhos. Preste atenção. Olha qual foi o trecho que José teve que viver para então ver se cumprido os sonhos de Deus na vida dele. Primeiro, quando ele sonha, os sonhos de Deus passam a ser propósitos e missão para José. Ou seja, o sonho que Deus nos dá, a missão, o propósito que vem de Deus para nós, tem que ser posto em prática, tem que ser posto diante dos meus horizontes, para que eu possa estar sempre olhando para Ele na busca de alcançá-lo para a glória de Deus. Quando ele sonha, os irmãos se levantam contra ele. Primeiro passo de um sonhador que quer se transformar em realidade: os irmãos se levantam contra ele. Ele é um desacreditado. Eles não acreditam no sonho de José, zombam de José, até o ponto de trair o irmão e jogar no poço. Um sonhador que vive o sonho, que quer fazer do sonho realidade, muitas vezes se depara com inveja, se depara com o levante dos irmãos e passa pela rota do poço, pela rota do buraco. Quantas vezes você já se sentiu dentro de um poço? Quantos momentos da sua existência você se viu num poço sem saída, andando só em círculo, e o único lado que você tinha que olhar era para cima, no fundo do poço. Passa uma caravana de ismaelitas que mercadeja escravos, eles tiram José do poço, mas não é para voltar à vida, é para ser escravo na praça pública do Egito. Ele sai do fundo do poço e vai para a vergonha pública da praça do Egito. Está algemado de pés e mãos como escravo. Todo mundo passando vendo o hebreu escravo. Todo mundo passando vendo o hebreu escravo. José poderia pensar: onde estão aqueles sonhos que Deus me deu? Onde está aquele negócio que quando me invadiu do sol, da lua, das estrelas? Parece que aquilo que Deus me deu não tem nada a ver com aquilo que eu estou vivendo agora. Parece que aquilo que Deus me chamou para ser não tem nada a ver com aquilo que eu sou hoje. Parece que os propósitos que Deus tem para mim são impossíveis de se concluir, porque eu estou numa praça pública algemado. Vergonha. Sai da traição dos irmãos para a vergonha da praça pública. Passa o comandante da guarda oficial do rei, o compra e faz dele mordomo na casa de Potifar. Então sai da inveja dos irmãos, do poço, do buraco, para a vergonha da praça pública, para trabalhar para ser escravo na casa do oficial de Faraó. Agora um hebreu na casa de um egípcio. Os egípcios eram politeístas, adoravam vários deuses. José temia ao Deus dos céus, ao Deus de Abraão, de Isaac, do seu pai Jacó. Então José vai se portando conforme aquilo que a sua tradição lhe ensinou, com prudência, com sabedoria, sempre temendo ao Senhor. Logo diz o texto que Deus abençoou o moço José, e tudo que ele colocava, punha as mãos, prosperava. E Potifar percebeu isso e colocou ele como chefe de toda a sua casa, o grande administrador da casa de Potifar, e ele prosperou muito. Então ele sai da traição dos irmãos, do poço, para a vergonha da praça pública, para ser escravo na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele passa pela via da injustiça.
Olha o estreito, olha o caminho difícil daquele que sonha e quer transformar sonhos em realidades. A mulher de Potifar quer se deitar com ele, ele não quer porque ele é fiel ao seu senhor e é fiel a Deus, ele teme ao Senhor. Então ela se engraça contra ele, ele corre e ela fica com a blusa e diz: marido, quando ele chegou, o hebreu que você trouxe aqui tentou me abusar. Então Potifar, imagina o bravo, oficial da guarda, do maior exército do mundo antigo, do Egito, pega José e o joga numa cela escura, suja e fétida, lá debaixo do castelo de Faraó. José entrando na cela, envergonhado. A vizinhança toda o viu sendo algemado, sendo acusado, denunciado como traidor de Potifar, e agora ele está no fundo de uma cela, suja e escura. José poderia estar pensando: não tem nada a ver com os sonhos que Deus me deu. Tudo aquilo que eu sonhei de Deus para viver, para cumprir propósito de Deus, para a glória de Deus. Quem cumpre propósito de Deus vive para a glória de Deus, para cumprir missão de Deus. Mas aquele momento não dizia nada em consonância com os sonhos que ele teve. Então José começa a cuidar da prisão. Ele sai da traição dos irmãos, da inveja dos irmãos, vai para o poço de escuridão, de uma vida sem saída. Ele vai para a praça pública, que é a vergonha. Ele vai para a injustiça da casa de Potifar. E agora ele vai para a indiferença e para o esquecimento, numa cela escura debaixo do palácio de Faraó. Olha o caminho, a rota de um sonhador. Porque sonhar sonhos de Deus não é difícil. O difícil é transformá-los em realidade. Porque receber uma promessa de Deus, um chamado de Deus, uma proposta de Deus não é difícil. O difícil é viver o chamado, é viver o ministério, é viver o propósito de Deus, é viver a missão de Deus. E José está numa cela gelada, sozinho, e onde ele chegou, ele organizou, ele arrumou, porque ele tinha esse dom de abençoar, ele tinha esse dom de prosperar. Tudo que ele toca fica mais bonito, fica mais próspero, fica mais organizado, mais belo. Imagina o José lavando a latrina, lavando a privada da prisão de Faraó, varrendo a poeira da prisão, tirando o pó e pensando: onde está aquele que me deu sonhos? Onde está o Deus de Abraão, de Isaque, do meu pai Jacó, que ele tanto me falou, das promessas de uma certa terra prometida, de um Deus que chamou Abraão do nada e lhe deu um filho da velhice? Onde está o Deus que transformou meu pai Jacó em Israel? Ele estava num momento difícil, ele só tinha lembranças. Agora imagina comigo, José poderia ter esquecido dos sonhos, os irmãos já esqueceram do sonhador, Jacó achava que o filho estava morto, Potifar achou que ele ia ficar eternamente na prisão, a mulher de Potifar, que praticou injusta, jamais esperava ver o rosto dele de novo. O padeiro e o copeiro de Faraó se esqueceram dele. Recebeu a profecia, voltou para o palácio, o copeiro, e se esqueceu dele. Ele está vivendo o momento do esquecimento, da indiferença. Ele está vivendo o momento da dureza, de suportar o silêncio. O texto todo não diz que Deus falou com ele, que chegou alguém e falou: Deus mandou te dizer isso. Olha, e José não sonhou mais. Você viu que interessante? Ele sonha no começo da carreira, e aquele sonho vai ter que ser verdade legítima até o fim. Ou seja, para transformar sonhos em realidade, sonhos de Deus em realidade, só tem um jeito: de você viver uma vida pela fé, de você ter uma jornada de realidade pela fé. O que faz sonhos de Deus se tornar realidades? A fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 22, fala de José. Pela fé, José, perto do seu fim, fez menção da saída do êxodo dos filhos de Israel do Egito. E disse: tirem os meus ossos daqui e levem para a terra prometida e enterrem lá. Sabe o que o escritor está dizendo? Que a vida de José, do sonhador, porque o sonho fica na subjetividade, o sonho é só para mim. O sonho está na minha mente, na minha lembrança, na minha reminiscência, na minha memória. O sonho é subjetivo, é particular. E a vivência do sonho é pela fé pública. José, por que você não desistiu quando você foi traído pelos seus irmãos? Por que você não abandonou os sonhos? Porque eu estou enfrentando-os pela fé.
Por que quando você caiu naquele poço, você não gritou, tudo que eu sonhei foi da minha mente, eu errei, me tirem daqui, eu não vou sonhar mais, eu vou trabalhar com vocês? Porque o sonho de Deus, ele é um fogo que queima no nosso coração. Ele é o combustível da nossa alma que nos mantém de pé. Transformar sonhos em realidade, transformar chamados em propósitos de vida é o grande desafio da fé cristã. Por isso que Paulo, apóstolo, diz assim, nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. O que me move é a fé. Eu posso ter sonhos, posso ter chamado, posso ter ministério, posso ter uma missão que Deus me deu, mas se eu não tiver fé para suportar os baques, os levantes, as afrontas, os buracos, as vergonhas, os constrangimentos, as injustiças, as solidões, as indiferenças, todo sonho não vai passar de sonho. José é o homem que viveu do sonho à realidade, ao cumprimento do sonho. Então, pela fé, José enfrentou a traição dos irmãos, enfrentou o poço escuro, enfrentou a vergonha na praça pública, enfrentou a justiça da casa de Potifar, enfrentou o esquecimento da masmorra da prisão, até que um dia, aquele que deu sonho para José, também deu sonho para Faraó. E quando o Faraó sonha, diz que em todo o Egito ninguém conseguiu decifrar o sonho. Sabe por quê? Porque tem coisa que Deus faz e que Deus vai fazer que só é para você, que é só para você, que não vai ser para mais ninguém. Então o copeiro lembrou que havia um hebreu preso e que havia interpretado o seu sonho e havia cumprido. Mandam chamar José. Faraó conta o sonho e José dá a interpretação do sonho na hora. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Haverá um tempo de bonança, mas também a crise vai chegar. Faraó pergunta o que faremos. José também tem. Porque aquilo onde Deus vai te colocar, Ele vai te dar conteúdo para você ser qualificado para cumprir esse desafio. Seja de fé, de ministério, da vida. Então, quando o Faraó ouve aquilo, ele diz assim, abaixo de mim, revista o hebreu, abaixo de mim, José responde pelo governo do Egito. Imagina José sentado no trono do Egito como governante. E ele lembrando de toda a história dele. Eu sonhei um dia. Mas um dia parece que o sonho que Deus me deu virou pesadelo, porque estava escuro naquele poço. Estava escuro, não tinha feixe se dobrando diante de mim, não tinha sol, nem lua, nem estrela se me reverenciando, se inclinando diante de mim. Tinha gritos dos meus irmãos. Eu ouvia Rubem me ofender, eu ouvia Simeão me ofender. Aí passou uma caravana de ismaelitas, eles me jogaram, amarraram de pés e mãos e me jogaram numa carroça. E aquele tombo machucou, doeu. Quando eu cheguei na praça do Egito, eles colocaram algemas nos meus pés e mãos, e eu fui envergonhado. Eu fui para a casa de Potifar e fui injustiçado, não me ofertaram contraditório nem ampla defesa. Eles me julgaram sem defesa e me jogaram nessa prisão. Quando ele está no trono, tudo faz sentido. O Deus que lhe deu sonhos é o Deus que segurou nas mãos de José o tempo todo e não deixou José desistir, sabe? E traz para fora para se cumprir do lado de fora. Qual é o seu chamado? Qual é o seu sonho? O que Deus te deu para cumprir? O que Deus te chamou para fazer? Para que você ainda continua vivo? Para que Deus não te levou para o céu ainda? É porque você tem sonhos de Deus para cumprir, propósitos a cumprir, uma missão para cumprir ainda. Pastor, mas está difícil, há um levante, parece tudo impossível. Todos os sonhos ou propósitos de Deus a princípio são impossíveis para todos os homens, porque o Deus que deu sonhos é Deus quem vai colocar José no trono, para que ninguém se vanglorie dizendo, eu ajudei, eu fiz isso. Não, foi Deus quem deu o sonho, foi Deus quem deu a fé para José suportar os solavancos e os traumas da vida e se manter íntegro com os valores de Deus para governar o Egito com habilidade divina, pela fé. Aquele que te deu o sonho, que te deu o propósito, não se esqueceu. Havia passado 13 anos, mas tudo estava diante do trono da majestade de Deus. Gente, nós vivemos na nossa geração, as pessoas parecem que deixaram de sonhar. Elas se conformaram com o mundo, tudo é assim mesmo, não passa disso. Virou-se uma crítica destrutiva, tudo tem problema, tudo é difícil, tudo não dá, tudo é assim mesmo. E a gente entrou num ciclo vicioso de conformismo. Deus te chama à indignação.
Se você não ficar indignado com a sua realidade, ela nunca será mudada. Você precisa entender que o Deus Todo-Poderoso te chamou para propósitos, para viver uma vida com propósitos, para viver uma vida com sentido de cumprir algo que abençoe e beneficie gente. Deus colocou José no trono do Egito para ele gerir a crise que estava por vir das vacas magras e para trazer o povo dele do Egito, para então do Egito levar para a terra prometida. Pela fé, José antes do seu fim, perceba que Hebreus 11, 22 diz assim, pela fé, José antes do seu fim, antes da sua morte, mencionou da saída dos filhos de Israel, que se daria 400 anos depois. Pela fé, quem tem fé e olha com os olhos da fé, consegue discernir o futuro, consegue discernir sonhos. Deus deu para José essa capacidade de decodificar situações difíceis, impossíveis, que ninguém sabia no Egito, a não ser José. Porque Deus é o Deus das interpretações, ele disse. Ou seja, Deus colocou José para preservar o seu povo. Qual era o propósito da vida de José? Ser governador do Egito. Mas não tem como, o Egito só sobe ao trono pela descendência de Faraó. José é de outro povo hebreu, que adora outro Deus. Mas quando Deus tem propósito, tem missão, ele coloca, ele faz, porque ele é Deus, ele reina sobre as nações, ele é soberano. Qual é o seu sonho? O que é que Deus colocou no seu coração? E você diz, é impossível, não dá. Na situação que eu estou hoje é impossível, estou sendo humilhado, os meus irmãos se levantaram contra mim, eu estou no fundo do poço da vida, eu estou envergonhado, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo esquecido. Deus que deu o propósito, é Deus quem vai fazer acontecer. José havia esquecido, todos haviam se esquecido dele, o pai achou que ele até estava morto. Mas o Deus que o chamou estava vivo, e vivo está, pronto, estava construindo um coração forte, uma estrutura inabalável para José governar a nação do Egito antigo. Gente, pela fé José, perto do seu fim, mencionou do êxodo de Israel. Perto do seu fim, José ia morrer, mas os sonhos de Deus não morrem. Os propósitos de Deus permanecem para todo sempre. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ó casa de Israel. Os seus caminhos não são os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos são mais altos, são mais abrangentes, são maiores do que os seus, e os meus caminhos são mais altos do que os seus, diz o Senhor. Você está andando por baixo, está vendo pequeno, está sem visão, mas Deus está mais alto, o plano é mais alto, o projeto é maior, o propósito é maior. Deus que deu sonho a José, é o Deus que deu suporte para José suportar 13 anos, e então está pronto, apto e qualificado para sentar como governador do Egito. Ele transformou o sonho em realidade. E quando os irmãos de José, a família dele, desce ao Egito buscar comida, então Deus está prestes a cumprir a sua promessa, o seu sonho. E José o reconhece. Há um drama, há uma lembrança, há uma ferida. José entra gritando no palácio, lembra deles, vê Benjamim, seu irmão, vê Rúben, reconhece Simeão, Levi, Judá, são seus irmãos, é sangue do seu sangue. E então 11 irmãos se prostram diante do governador do Egito. Naquele dia José se lembrou de quando ele tinha 17 anos, um jovem sonhador, que para muitos era um utópico, um louco, sonha de barriga cheia, mas os sonhos de Deus se cumprem, o propósito de Deus se cumpre. Depois vem Jacó, e Jacó se prostra também, o sol e a lua, e 11 estrelas se prostram diante do sonhador. O sonhador que viveu o sonho, o sonhador que teve a fé e a ousadia e a esperança de transformar sonhos em realizações. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos diz, tudo que a Bíblia diz de Deus, tem que ser verdade na minha vida. Deus faz acontecer na minha vida. Foi assim com os heróis da fé. E você sabe qual é o segredo para isso? Pela fé. Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Davi, pela fé Gideão, pela fé Sansão, pela fé José.
transforma os sonhos em realidade, porque Deus não nos dá sonhos, não nos dá propósitos, nem chamados para represar a nós mesmos. O sonho tem que sair de mim, se tornar realidade, para cumprir então o propósito maior, mais alto do Senhor. Hoje eu quero que você olhe para o seu coração, e aqui eu estou nessa simplicidade, sem anotar, na simplicidade do Evangelho. Eu estou pedindo, volte a sonhar os sonhos de Deus. Quais são os sonhos de Deus? É você que tem que saber, porque para cada um Deus tem um propósito específico. Deus não está no laboratório fazendo experimento da sua vida. Deus é um Deus de propósitos, e os propósitos são eternos. Os planos são eternos. O conselho de Deus é de eternidade. A eternidade, Ele é Deus. Ele tem escrito. Ele é soberano, Ele decretou, e se Ele decretou, não tem homem, não tem principado e potestade que impeçam o cumprimento dos sonhos de Deus na nossa vida. Assim, eu quero que você volte a orar. Amém. Vamos orar pela Rosana, irmã da Rosana, isso mesmo. Eu quero que você volte a sonhar, você volte a viver os propósitos de Deus. O mundo está um caos, está em crise, ninguém sabe o que vai ser, muita incerteza, a gente não sabe nem lidar com essa situação. Mas Deus não perdeu o controle. O propósito que Ele tem para mim, para a sua vida, para todos aqueles que Ele chamou, tem que se cumprir. O que eu faço? Se levante, enfrente os seus irmãos. Se for preciso cair num poço, caia, mas não saiba que ali não é o fim. A Bíblia diz que jogaram José no poço e tentaram, vamos matá-lo. Aí a Bíblia diz uma expressão muito interessante, porém, tiraram José de lá. Está na praça pública para ser para sempre escravo, porém, Potifar o comprou. Está na casa de Potifar, a mulher faz uma injustiça com ele, Potifar vai matá-lo, porém, lançou na prisão. Foi esquecido na prisão por todos, porém Faraó sonhou. O que garante a nossa continuidade, gente, são os poréns de Deus. O diabo se levanta para nos afrontar, para nos perturbar, nos desestabilizar, usa pessoas para fazer isso, porém a paz de Deus que excede todo o coração nos guarda, porém o sangue de Jesus é maior, está sobre nós, porém aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, porém Jesus venceu a morte para nós. Os poréns de Deus garante a nossa continuidade para cumprir o propósito de Deus. Eu estou bem certo disso, muito lúcido daquilo que eu estou dizendo. Deus tem propósitos específicos para cada um. É uma vida vivendo com propósitos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus tem propósito para a sua casa. Deus tem obra para fazer na sua vida. Volte, se conecte ao trono. Alinhe a sua visão com Deus. E viva, encare, com coragem, com muita força e perseverança como José. Pela fé, que os sonhos de Deus vão se cumprir. Vamos orar pela cidade, está aí. O Marquinhos está aqui me assessorando, pela Rosana. Vamos orar. Deus tem propósito para a nossa vida, para cada família. Vamos orar pelo Carlos, tá bom? Nelma, amém, Nelma? Vamos orar. Vamos colocar tudo diante de Deus. Volte a pulsar. Que o seu coração volte a queimar por Deus, pelas coisas de Deus, pelos propósitos de Deus. Porque, gente, escute isso que eu estou dizendo. Tem coisas, como José, que só você pode realizar. Que só a sua história, a sua experiência pode ofertar. E Deus vai mover para fazer você fazer, porque tem coisas que é só você fazer, e do jeito que você está hoje não dá para fazer. Então Deus vai movimentar o reino dele, para você cumprir o propósito de Deus. Receba esta palavra aí séria, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa noite, te agradecer pela vida do Marquinhos que aqui está, pela vida dessas irmãs e irmãos que aqui estão conosco nesta live. Senhor, venha cumprir os teus propósitos na nossa vida, nos dá coragem, nos dá estrutura emocional inabalável, guarde o nosso coração para suportar o trajeto até o cumprimento do propósito. Eis-nos aqui para ti, Senhor, nós mergulhamos em ti, seja para a vida ou seja para a morte. Nós cremos que o Senhor é Deus, que é o nosso Deus, realizador e cumpridor de propósitos. Conte conosco, Espírito Santo, levanta-nos, prepara-nos, qualifica-nos, nos capacita com a capacitação de
de Deus. Senhor, cumpra em nós os teus sonhos para esta terra, para esta geração, para esta cidade de Itaí. Abençoe a cidade de Itaí, repreenda principados e potestades, obras malignas, que caiam por terra no nome de Jesus, que caiam por terra e percam efeito no nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo mal. Visite a Rosana, visite o Carlos, entra com a providência, coloca as tuas mãos, visita o pai da Vanessa, Senhor, entra naquela casa, visite aquele lar, faz uma obra, Senhor, na vida daqueles que estão doentes, na vida dos ministros da saúde, Senhor, dos técnicos da saúde, dos médicos. Guarde esta cidade, guarde esta nação, traz o Brasil para o prumo, coloque a nossa nação no rumo do desenvolvimento, Senhor, do crescimento. Prospera esta terra, toma esta cidade, envia empregos, multiplica neste lugar, abençoa os comerciantes, Senhor, faz milagres, cumpra propósitos aqui, abençoa as igrejas, os pastores, o conselho dos pastores, que haja unidade, que haja um crescimento de unidade para a glória de Deus, para um avivamento, para um derramar do Espírito, para os movimentos que Ele tem nessa cidade, para a honra e glória do Senhor. Abençoe a todos aqui que estão com paz, com o Espírito Santo de consolo, com o aconchego de Jesus o Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Fique com esta palavra. Transformar sonhos subjetivos, propósitos, chamados, em realidade. Jesus no Velho Testamento era um subjetivo. Ele virá um dia. Ele era um sonho, a utopia dos profetas. Então ele se torna realidade, o verbo se fez carne, e ele vai enfrentar a cruz, e à medida que ele caminha para a cruz, para a morte, ele não caminha amargurado, ele não caminha para o sofrimento triste, ele caminha curando as pessoas, levantando paralíticos, limpando leprosos, curando os cegos, fazendo o bem, multiplicando pão e peixe, abraçando crianças. Enquanto caminha na direção do cumprimento, ele caminha com graça, cheio de confiança no Pai. É isso. Que Deus nos dê essa confiança à medida que caminhamos, porque os sonhos de Deus, ninguém pode impedir os planos de Deus, que são maiores do que todos os homens. E Deus faz isso para a glória do nome dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua história, a sua casa, com paz, com vitória nessa noite. Compartilhe esta live, compartilhe nos grupos, compartilhe no seu perfil. Tem muitas pessoas que precisam ouvir isso hoje, para voltar a pulsar e a sonhar pelos propósitos de Deus. Deus não te chamou para ficar na casa, Deus não te chamou para ser esquentador de banco de igreja. Deus te chamou para cumprir um propósito de abençoar vidas, de cuidar de pessoas, de gerir situações, de você ser influente para o bem, para o amor, para a paz. Que Deus te abençoe. Ore pela minha vida, pela minha família, ore pela nossa comunidade. Que Deus abençoe a nossa liderança, os presbíteros, diáconos e departamentos da nossa igreja evangélica. Que Deus esteja na frente de tudo, porque operando Deus, ninguém impedirá. Domingo estaremos de volta às 7:30 da noite pela live no meu Facebook. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.